Olá, é quinta-feira, dia 11 de maio e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre violência urbana. É o tema desta edição do Assunto do Dia e você já pode participar conosco mandando aqui sua dúvida, seu questionamento, pode mandar também alguma observação sobre o tema, algum depoimento, manda pra gente através do nosso WhatsApp que é o 99418-1206. Aproveita a oportunidade, deixa aí a sua dúvida, o seu depoimento que daqui a pouquinho a gente vai ler ao vivo aqui no nosso programa. É quinta-feira e como você que está em casa já sabe, é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar uma cassata de sorvete de chocolate com paçoca. E quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego, tem também as dicas de trânsito, notícias da internet, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje está imperdível. E de acordo com a Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado brasileiro, direito e responsabilidade de todos, ou seja, é uma responsabilidade compartilhada entre os governos federal, estadual e municipal. Ela é exercida para a proteção das pessoas e também do patrimônio, bem como a preservação da ordem pública, sendo a segurança pública uma responsabilidade de todos. Cada esfera do governo tem o compromisso de realizar investimentos para melhorar esta área. E você que está em casa, né? Você tem visto melhorias quando se fala em segurança pública? Fica aqui a pergunta e a gente espera a sua resposta também daqui a pouquinho através do 3424-1977, 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Também você pode responder essa pergunta. E para conversar conosco sobre este tema, violência urbana, contamos com a participação aqui no nosso estúdio, a participação do Coronel Barbosa, ele que é diretor de Articulação Social e Direitos Humanos da Polícia Militar de Pernambuco. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho o Eduardo Machado, ele que é secretário executivo de Segurança Urbana do Recife. Antes de iniciar o nosso bate-papo de hoje, a gente vai conferir uma reportagem que mostra como a população se sente ao andar pelas ruas da região metropolitana do Recife. Acompanhe. Insegurança, medo e a preocupação com um assalto que pode acontecer a qualquer momento acompanham o dia a dia de quem anda nas ruas do Recife. Esse reflexo do medo é sentido também por quem utiliza o transporte público. Só no mês de maio já foram registrados mais de 110 assaltos a ônibus. 2017 já registra aproximadamente 1.500 assaltos. Inseguro em tudo, em transporte público, na rua, em tudo. Porque segurança a gente não tem mais, nenhuma. A gente só tem segurança somente de lá de cima, de Deus e pronto. Complicado ficar em parada e até dentro dos ônibus. Complicado demais, muito perigoso. A falta de segurança está muito grande, né? Então a gente anda com medo, né? Infelizmente. Não é difícil encontrar quem já presenciou ou foi vítima de um assalto. Este comerciante descreve a ação dos bandidos no coletivo em que ele estava. O cara entrou com dois rapazes altos, entrou com a faca assaltando as pessoas. Só não deu tempo de assaltar porque eles desceram o sinal e assaltou todo mundo, né? Na maior parte ele tomou celular, dinheiro, carteira, tomou tudo. A insegurança também atinge as agências bancárias. Segundo o Sindicato dos Bancários, já foram registrados 58 investidas. Na última sexta-feira, bandidos se dividiram para realizar a ação criminosa em uma agência da Caixa Econômica Federal que fica localizada na Rua da Hora, bairro do Espinheiro, zona norte do Recife. As imagens mostram quando um deles, vestido com um fardamento de vigilante, entra na agência. Ele se dirige à fila para pegar uma senha quando é chamado por outro suspeito que não aparece nas imagens. Neste momento, um dos 3 bandidos que ficaram na área de autoatendimento saca o revólver e aponta para os vigilantes, que também são abordados pelos 2 homens que já entraram no banco. Eles se dirigiram a 3 guichês de atendimento e roubaram todo o dinheiro dos caixas. Depois saíram sem roubar nenhum cliente, mesmo a agência estando lotada. Um dos suspeitos identificado nas imagens era o Paulo Henrique Andrade, de 35 anos. Ele foi preso dentro de casa no Alto do Pascoal, na zona norte do Recife. Policiais da Rádio Patrulha chegaram até ele através de uma denúncia anônima.
Nessa situação, fica quase que impossível os vigilantes reagir. Por quê? Porque se houvesse uma troca de tiro ali dentro da agência, com certeza, como havia muitos clientes, haveria grande possibilidade de alguns clientes serem alvejados por algum tiro nessa troca de tiros. Então, os vigilantes acertaram em não ter reagido e deixar esses bandidos levar apenas os valores monetários que estavam nos 3 guichês no local de atendimento. Pernambuco possui um programa de segurança pública chamado Pacto pela Vida, que essa semana completou 10 anos. Porém, o Estado não tem muito o que comemorar. O pacto já deu resultados mais positivos. Só este ano, segundo a bancada de oposição da Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP, o Estado registrou mais de 2.000 assassinatos, um dado que vem causando medo para a população. Pois bem, não é para menos, né? Esse medo todo, a gente teve aí na reportagem da Jéssica Rebeca, esse número da bancada de oposição da Assembleia Legislativa de Pernambuco, e agora a gente vai conferir os números da Secretaria de Defesa Social. Esses números são divulgados a cada 15 dias. E de acordo com a SDS, né, a gente vai ver agora, a SDS contabilizou um total de 548 assassinatos no estado de Pernambuco no mês de março. Desse total, 295 aconteceram no interior do estado. Na região metropolitana do Recife, ocorreram 157 homicídios. Já o Recife contabilizou 96 assassinatos. O número ele tem assustado a população que cobra ações do poder público. Então vamos entender mais sobre o tema. A partir de agora, vamos dar as boas-vindas aqui aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. E você que está em casa já pode participar conosco, mandando sua dúvida, o seu depoimento, 3424-1977. É a nossa linha interativa, ela já está aberta e disponível para que você participe desse nosso bate-papo. 994-18-1206 é o nosso WhatsApp, também já está disponível, você pode acessar, deixar quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Vou dar boas-vindas aqui aos nossos convidados. Eduardo Machado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado pelo convite, estamos à disposição para discutir o tema. Coronel Barbosa também, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, agradeço, a Polícia Militar agradece também o convite de estar aqui participando desse debate tão importante. A gente liga a televisão todos os dias, lê jornal também todos os dias e a gente vê essa crescente, né, no número de homicídios, no número de assaltos a ônibus. Como é que a gente começa a explicar para a nossa população, para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando, né? A quem a gente atribui esses índices que estão cada vez mais crescendo aqui no estado de Pernambuco, num país como um todo também, mas a gente foca aqui no nosso estado, na região metropolitana do Recife e interior do estado. Eduardo, como é que a gente poderia compreender esse aumento? Está relacionado a quê? A questão da violência urbana e da segurança pública, ela passa por múltiplos fatores, né? Uhum. No nosso estado, infelizmente, depois de um bom tempo, né, de redução dos números da violência, nós voltamos aí a patamares de 10 anos atrás. Uhum. E quando se fala isso, por trás desses números que a gente está falando aí, de aumentou, diminuiu, são vidas humanas e isso é gravíssimo, né? Então isso faz, para todo mundo que faz parte do poder público, tanto no município quanto no estado, a dedicação é exatamente para que a gente consiga reverter esse quadro. Uhum. E acho que o coronel pode falar com mais propriedade sobre as ações específicas da Polícia Militar, mas do ponto de vista do município, existe desde 2013 no Recife a Secretaria de Segurança Urbana, que tem como foco a prevenção. Então nós temos um projeto macro que chama-se Centro Comunitário da Paz, Compaz, e essa é a nossa principal política, que visa exatamente a atender de maneira pessoal, vamos dizer assim, exatamente esse público que sempre foi negligenciado, né, que infelizmente é aquele público que mais faz parte das estatísticas da violência. Então é aquele jovem que mora na periferia, a maioria negra, e que vive numa área onde o poder público até então não chegava, onde tinha uma escola de baixa qualidade, onde havia um sistema de transporte ruim, deficiente, onde a urbanização é a pior possível. E assim
a quantidade de oportunidades que era dada para esse público, ela sempre foi muito restrita. O projeto do Compaz, ele vem exatamente para ampliar essas oportunidades, para mostrar para essa parcela da população que a cidadania é muito mais ampla do que aquilo que eles vinham experimentando. Porque, por mais que a gente tenha, nesse momento, a necessidade de ações de repressão, mas as ações de prevenção são aquelas que vão fazer qualquer plano de segurança ter sustentabilidade ao longo do tempo, né? Então a nossa aposta com o Compaz é que nós estejamos criando uma nova geração de jovens que vão ter muito mais oportunidades e que vão poder fazer escolhas de maneira muito mais livre, porque muitas vezes esses jovens, eles acabam optando pela violência ou pela criminalidade exatamente porque não existem outras oportunidades. Então, levar o Estado, do ponto de vista da educação, do esporte, do lazer, da cultura, para as áreas mais pobres da cidade, é o projeto de prevenção da Prefeitura do Recife, da Secretaria de Segurança Urbana. Agora falando pela Polícia Militar, né, Coronel? A gente mostrou que a bancada de oposição da Assembleia Legislativa aqui do nosso estado apontou mais de 2.000 homicídios. O que é que a polícia tem feito para tentar reduzir esse alto índice de criminalidade aqui na nossa região metropolitana? Todo o estado, no estado como todo, a gente também acompanhou na reportagem vários relatos, né? As pessoas dizendo que estão com medo, não tem segurança pública, seja utilizando transporte público ou andando aqui pela região metropolitana do Recife. O que é que cabe à Polícia Militar e o que é que ela tem feito para tentar reduzir esse alto número aqui no nosso estado? Em primeiro lugar, eu queria externar aqui o meu prazer de estar com Eduardo Machado. Tive a oportunidade de trabalhar 2 anos na Secretaria de Segurança Urbana com o secretário Murilo Cavalcante e como gerente-geral de operações. O que a Polícia Militar tem feito é um trabalho diuturno, né? Nós sabemos da dificuldade que existe. O Pacto pela Vida a gente não pode deixar de reconhecer que é um programa exitoso, é um programa que teve uma dedicação de diversos setores da sociedade pernambucana. É um trabalho a várias mãos, mas você falou no início do programa que é responsabilidade de todos, né? A causa da violência urbana é multifacetária, existem vários fatores que levam a esse problema sério da nossa sociedade. Nós temos a desigualdade social, nós temos tráfico de drogas, né? A venda de mercadorias roubadas, nós temos o desrespeito, o preconceito, enfim, uma série de fatores que levam a esse problema grave que é a da violência urbana, da violência de modo geral. Eu costumo falar que a gente precisa buscar a ordem pública e a paz social. E a Polícia Militar é um desses atores que precisam trabalhar nessa linha. E a ordem social, ela tem 4 fatores que eu gosto de citar, que é a segurança pública. A segurança pública é a responsabilidade das polícias, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, enfim, um papel de polícia, porque é o braço armado do Estado. Mas temos também a salubridade, temos também outro fator, que é a tranquilidade pública e a dignidade da pessoa humana. Esses 3 últimos fatores, eles envolvem o papel do município. Quando eu falo salubridade pública, é a questão da prefeitura buscar, corrigir, coibir ações, através de ações, coisas que estão acontecendo na cidade, que podem levar à violência, como até um camelô que está em local inadequado. Quando eu falo da tranquilidade pública, é buscar iluminar as ruas, evitar ambientes ociosos que levem a uma ambiência criminosa. E quando eu falo da dignidade da pessoa humana, isso aí é papel do governo federal, do governo municipal, do governo estadual, porque a gente precisa respeitar as diferenças sexuais, as diferenças religiosas, as diferenças sociais. E tudo isso, essa intolerância, leva à violência. Então veja que o papel da polícia não é só. Nós temos vários fatores, vários atores que precisam estar juntos com a gente. Então a polícia tem feito um trabalho incansável.
Hoje nós temos criada recentemente a minha diretoria, a nossa diretoria, a Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos, que ela tem um papel muito da prevenção. E uma das coisas que a gente precisa fortalecer é a prevenção. Porque só a polícia não vai resolver esses números que estão aí, não. Vamos anunciar nos próximos dias, através do Comando Geral da Corporação, nosso comandante Coronel Vanildo Maranhão, um pacote de medidas para motivar cada vez mais o nosso policial militar. Foi feita uma pesquisa e mostrou que o principal fator de motivação do policial militar não é o salário, por incrível que pareça. É o terceiro lugar. Primeiro está as condições de trabalho, depois vem o respeito à dignidade do policial e depois vem o salário. Então, algumas medidas serão anunciadas, como, por exemplo, um investimento, a recuperação do nosso hospital da Polícia Militar, a criação de mais colégios da Polícia Militar em regiões estratégicas do Estado, a criação de vilas militares para policiais militares, convênio com instituições de ensino superior, escolas para policial militar e dependentes poderem se aperfeiçoar, gratificações através da mudança da gratificação que tínhamos do PGES para gratificações de policiais militares no dia a dia, sem aumento da sua carga horária, ou seja, buscando mais qualidade do que quantidade. Então a polícia vem trabalhando nesse foco. A gente sabe que não é fácil, é um trabalho difícil, mas a gente não pode ficar sozinho nesse embate. Precisamos do apoio desses parceiros para que a gente possa trabalhar esses números. Apesar do alto número que nós temos aí, acreditamos que com essas medidas e com o aumento do trabalho de prevenção, como já é feito pela Prefeitura, a minha diretoria, por exemplo, ela tem subordinada a ela a patrulha escolar. Estamos mudando de 160 escolas contempladas para 320 escolas. Temos o PROERD, que é um programa de erradicação das drogas, onde a gente vai fazer um trabalho mais forte nas escolas, buscando aquelas crianças de 1º ao 7º ano, na prevenção primária, para evitar que elas entrem para o caminho das drogas. Nós temos um trabalho que é feito através da nossa banda de música da Polícia Militar nas escolas. A banda de música ela vai recepcionar os alunos chegando na escola, vai ficar no intervalo, vai ficar na saída, e ali está o homem presente, tocando um instrumento, fardado, e naquele momento muitos alunos procuram a banda, querendo se inscrever para fazer um curso através de um policial militar, que será o seu instrutor. Então são medidas preventivas que a Polícia Militar está adotando. Temos a assessoria da criança e do adolescente na nossa diretoria, temos a Patrulha Maria da Penha e o GT Racismo, que é um grupo de trabalho que lida com o racismo institucional, que é outro problema que existe tanto dentro da polícia como fora. Estamos trabalhando também a busca dos direitos humanos do policial militar. Então são medidas que a gente acredita que vai fazer com que nós tenhamos um recrudescimento desses números nos próximos dias, se Deus quiser, porque o trabalho é incansável da Polícia Militar. Para colocar essas medidas em práticas é preciso investimento. Voltado agora para o município, como é que está essa questão do investimento? O investimento tem sido suficiente para colocar em prática também medidas preventivas, que a gente vive um cenário de crise econômica e isso também afeta diretamente a segurança pública. Hoje, como é que está a situação do município e da pasta onde você é secretário? A cidade do Recife tem investido em segurança de uma maneira que nunca aconteceu. Foram instaladas câmeras de segurança na cidade, com esse foco na segurança. Tivemos 100 câmeras instaladas, hoje já passamos aí de 170. Nós temos um investimento na Guarda Municipal, com renovação da frota, com a convocação, com a realização de concurso público para mais 1.300 novos guardas, dos quais em torno de 700 já entraram, já estão trabalhando nas ruas. Nós temos o grande investimento que foi feito com 2 unidades do Compaz que já estão funcionando. Então, em cada uma dessas unidades foi investido em torno de 20 milhões de reais. Nós temos uma ampliação do alcance social da Prefeitura exatamente em 2 grandes áreas carentes da periferia do Recife. Uma no Cordeiro e outra na Zona Norte, lá no Alto Santa Terezinha. Esses investimentos, eles estão com foco exatamente em áreas que precisam desse tipo de intervenção do município. Então, a gente trabalha com os dados que são repassados pela SDS, a gente viu que mais de 50% dos homicídios na cidade do Recife ocorrem em 15 bairros. Então, nesses 15 bairros,
foi exatamente onde a gente colocou para todas as outras secretarias que tinham recursos para serem investidos, que deviam ser prioritariamente nesses bairros. Então foram nesses bairros onde teve a maior quantidade de lâmpadas trocadas, de instalação de câmeras de segurança, de pavimentação, de melhoria dos acessos. Isso foi feito utilizando esses dados para que a gente pudesse exatamente levar essa ideia de quem tem que chegar numa comunidade vulnerável à violência não é apenas a polícia, mas é também o alcance social do município. A gente registrou no início do programa 96 assassinatos, né? A gente trouxe esse número no mês passado, esse número divulgado pela SDS. Talvez se a prefeitura não tivesse adotado essas medidas, esse número poderia ser muito maior? Você vê, a explosão da violência no Brasil, ela é notícia todos os dias, de maneira geral, né? Você está vendo Rio de Janeiro, São Paulo, todas as cidades, até São Paulo, que se aproximou muito da meta da ONU, de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes, está vendo também esse aumento acontecer, apesar de não ser um estado que divulgou que estaria em crise, ou um município que estaria em crise. Então, a gente está passando por esse momento difícil no Brasil inteiro, mas o importante é saber que exista uma política. Tá? A política estadual do Pacto pela Vida vem passando por um problema nos últimos 2 anos e está sendo revista e precisa ser revista para que se retome a esse trabalho. Já foi provado que é possível fazer, né? Foi visto aí que em 2013 o estado de Pernambuco e a cidade do Recife, principalmente a cidade do Recife, em 2013, retornou aos índices dos anos 80 de homicídios. A gente teve aqui 452 homicídios no ano de 2013. Então não faz 20 anos ou 10 anos disso, não. Foi agora há pouco. Então é possível repetir isso, é possível retomar esse caminho, né? E isso passa muito, como você disse, por recursos, por investimentos. E diante da crise que existe de maneira geral, a gente precisa se adaptar ao nosso planejamento. O planejamento em 2013 para a área de segurança do município era chegar com 5 compás prontos, mas a gente não conseguiu chegar a 5, chegamos a 2. Né? Uma série de outros investimentos que precisavam ser feitos não puderam ser exatamente pela falta de recursos. Então, é preciso se reavaliar, e é isso que a gente está fazendo, para que a gente possa, com o que está disponível hoje, conseguir chegar nesses objetivos. Agora a gente vai a um rápido intervalo, mas antes a gente quer saber de você que está em casa, que você responda. A gente quer que você responda a nossa enquete. Isso mesmo, você tem visto melhorias quando se fala em segurança pública? É o tema da nossa enquete de hoje. Você pode ligar 3424-1977, liga, responde a enquete, deixa também outras dúvidas a respeito do tema. 994-18-1206 é o nosso WhatsApp, você também pode responder a nossa enquete e mandar alguma dúvida. Manda pra gente, daqui a pouquinho essa dúvida vai ser respondida, porque agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre violência urbana. Isso mesmo, e a partir de agora vamos conferir as notícias da internet sobre este tema. E quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Thalita Belo. Olá, Thalita. Oi, Valdson, pessoal do estúdio, querido telespectador do Assunto do Dia. O destaque de hoje é interessante, vem do portal do Diário de Pernambuco. E é a seguinte informação. Uber indisponível em locais considerados mais violentos pelos motoristas. Segundo o site, a violência em Pernambuco está crescendo tanto que o aplicativo Uber está indisponível em alguns locais que os motoristas consideram violentos. O site informou que as localidades do Coque, Joana Bezerra, Bode, Córrego do Euclides, Córrego do Genipapo, Alto Santa Terezinha, 2 Unidos, são rotas que vêm sendo negadas pelo aplicativo Uber no Recife. De acordo com o diretor de comunicação e imprensa do Sindicato dos Motoristas de Transporte Privado Individual de Passageiros por Aplicativos do Estado de Pernambuco, desde março, os chamados feitos dessas comunidades não estão sendo atendidos. Quando o usuário faz o pedido a partir dessas áreas, recebe a mensagem:
aplicativo indisponível por questões de segurança pública. A Secretaria de Defesa Social comentou a decisão da Uber e informou que não há, até o momento, nada que aponte para crimes contra motoristas de Uber relacionados ao exercício da atividade. Vamos voltar então aos estúdios do Assunto do Dia. Se Deus quiser, amanhã a gente se vê novamente. Um dia abençoado para você, querido telespectador, e para vocês também aí do estúdio. Valdson, é com você. Ok, Thalita Belo, muito obrigado por essas informações e eu vou repassar a pergunta aqui para os nossos convidados de hoje. Estamos falando sobre violência urbana, né, insegurança aqui no nosso estado. Vou perguntar ao Eduardo Machado, né, região metropolitana do Recife, algumas comunidades foram mencionadas aqui nessa notícia da internet, onde o aplicativo Uber não pega passageiros nessas comunidades. Mais uma vez, a população vem sofrendo por conta da falta de segurança. Diante dessa informação, vocês da Secretaria já chegaram a ir nessas comunidades, a promover algo nessas comunidades e ver de perto, né? Por que existe essa recusa, no caso dos motoristas de Uber, a entrar, né? Essa recusa de entrar nessas comunidades. São comunidades consideradas violentas? Estão no ranking das 15, né, que você falou no início do programa, Eduardo? Acho que fiquei muito surpreso em saber que o Uber está colocando o Alto Santa Terezinha nessa lista. Inclusive porque vários dos nossos funcionários lá do Compaz utilizam o Uber diariamente e vão diariamente trabalhar lá no Alto Santa Terezinha, que com certeza nós temos os dados ali daquela área e os números lá, eles estão completamente diferentes do resto da cidade. Né? E, especificamente no Alto Santa Terezinha, nós temos câmeras de segurança na rua, nós temos lá um efetivo diário de 15 homens da Guarda Municipal, né? Nós não temos registro nem sequer de vandalismo lá no Centro Comunitário da Paz. Todos os dados, só para vocês terem uma ideia, no ano passado, o Recife, de maneira geral, houve um aumento de 15% no número de homicídios na cidade do Recife, mas nos bairros do entorno do Compaz, a gente teve uma redução de 4%. Então, eu realmente não tenho ideia de por que o Alto Santa Terezinha especificamente foi incluído nessa lista. Mas afora o Alto Santa Terezinha, né? Joana Bezerra, Coque e outras comunidades também. Esses demais bairros, né, que foram citados, eles fazem parte daqueles bairros que eu disse que concentram o maior número de homicídios e com certeza são esses bairros que são considerados hotspots da segurança, onde são demandados os maiores recursos do ponto de vista da segurança. Do município, do estado também, né, como um todo. A Polícia Militar entra mais vezes nessas comunidades para tentar prevenir algum cenário de violência? Como é que funciona essa questão do reforço do policiamento nessas áreas? Tem a estatística, né? A estatística é feita com base em números, em dados, e vocês chegam a reforçar, criam algum plano para poder tentar reduzir nessas áreas onde a gente vê que o índice de violência está cada vez mais crescente? Não tenha dúvida. Desde a implantação do Pacto pela Vida, a Polícia Militar passou a atuar muito mais através das estatísticas. Evidentemente que já se atuava dessa forma, mas sem a tecnologia que o Pacto pela Vida nos trouxe. Né? Cada batalhão tinha o seu levantamento, tinha o seu serviço de inteligência e sempre se buscou esse tipo de foco. Hoje, muito mais. Hoje nós temos tecnologia, repito, que ajuda a mapear, identificar esses pontos quentes, como o secretário Eduardo falou, e a gente trabalha muito nesses pontos. Isso é uma preocupação diuturna da Polícia Militar, de atuar muito mais nesses locais que precisam mais da presença, né, da Polícia Militar. E a polícia atua de que forma? Fazendo abordagens, promovendo ações? De diversas formas. Você bem falou, fazendo abordagens em diversos locais, fazendo blitz, blitz educativa, blitz operacional, fazendo trabalho preventivo. Ontem mesmo foi notícia na mídia uma perseguição de 2 policiais de moto numa área em Caixa d'Água e após eles adentrarem numa perseguição a pé, as motos foram, né, incendiadas. Um absurdo que nunca houve aqui em Recife. Mas a resposta foi rápida, a Polícia Militar prendeu os responsáveis, inclusive tinha uma mulher envolvida, mas o trabalho é em todo lugar. Esses locais mais
vermelhos, como nós chamamos, do ponto de vista operacional, a gente dá uma atenção maior, não tenha dúvida disso. Mas o trabalho é feito em todos os lugares. Nós temos um trabalho chamado Transporte Seguro, que tem buscado diminuir esse número de ocorrências em ônibus e temos conseguido diminuir. Os números têm diminuído de assalto a ônibus, né? E acreditamos, com essas medidas que foram anunciadas, a gente vai melhorar, mas é importante lembrar, frisar, que o papel da sociedade é fundamental. Nós precisamos ter as informações, nós precisamos a ajuda da população. Sem informações a gente não consegue chegar a números mais precisos. Então, quando ocorrem as ocorrências, a gente tem que ser informado. Muitas vezes as pessoas não querem fazer um registro, prestar queixa. É preciso fazer o boletim de ocorrência. É preciso fazer o boletim de ocorrência para a Polícia Militar, a Polícia Civil, plotar aquele local e a gente fazer um trabalho preventivo e repressivo, se for o caso, nesses pontos. Por que ainda existe tanta resistência, né? De quem foi assaltado, foi furtado, seja no transporte público ou caminhando pelas ruas? Por que existe ainda essa resistência de não prestar esse boletim de ocorrência? Ainda se perde muito tempo ao tentar fazer um registro como esse ou não? Já tem disponível na internet? O que é que a gente poderia ter? Já tem disponível na internet, depende do caso, pode ser feito pela internet, né? Vai ter alguns casos que tem que ser presencial. Mas, por exemplo, foi feita uma campanha, iniciou-se uma campanha recente para questão do celular, né? A Secretaria de Defesa Social desenvolveu um dispositivo, um aplicativo que faz com que na página da STS, você possa cadastrar o seu e-mail do celular, porque cada celular tem um e-mail, que é um número de identificação do celular, e fica lá cadastrado. Se aquele celular for furtado ou roubado, você registra e aquele celular ele vai ser não pode mais inutilizado. Então, se todo mundo fizer isso, a tendência é que esse tipo de ocorrência não exista mais, ou vá minimizar. Então, às vezes as pessoas não fazem o que as autoridades orientam, né? Não buscam registrar o fato que ocorre, e isso não é bom para a segurança, né? A gente vem falando aqui desde o início do programa o que é que o município, o que é que a Polícia Militar tem feito, né, para tentar coibir e reduzir esses números de violência aqui no nosso estado. E agora a gente vai trazer algumas dicas. É importante também que a gente mostre à população que, seguindo algumas orientações, você pode ficar menos vulnerável à ação de criminosos. A gente vai conferir aqui no nosso telão algumas dessas informações, eu vou falando e vocês vão dando uma explicação do tópico que a gente destacou aqui em relação a dicas de segurança. Segurança na rua é muito importante. Quem está em casa nos acompanhando, evite carregar grandes quantias de dinheiro, objetos de valor ou vários cartões de crédito. O que é que a gente poderia destacar aqui desse tópico, né? Dessa dica para quem está em casa nos acompanhando? Bom, parece bem óbvio, né, essa dica, mas eu quero reforçar que hoje nós podemos utilizar o cartão de débito, podemos hoje inclusive usar a própria identificação digital, né, para fazer negócios, enfim, movimentações. Então é importante reforçar essa questão. Evita andar com muito dinheiro, vai só com dinheiro suficiente para você se deslocar, para você se alimentar, né? Usa um cartão apenas na carteira, porque isso vai fazer com que você, se assaltado, você não perca tanto, né? E isso evita aquele volume desnecessário, né? Então é importante essa dica. Ok, vamos ao próximo tópico aqui, outra tela, outra dica de segurança para você, segurança na rua. Evite sair com todos os documentos, leve apenas documento com foto, um documento com foto. Muita gente tem, né, essa maneira de colocar tudo dentro da bolsa, às vezes até passaporte colocam sem utilidade, né, para trafegar nas ruas aqui da região metropolitana, todo o estado. Por que é importante evitar sair com tanto documento? É importante porque se você perder, inclusive, você não vai ter o trabalho de retirar todos esses novos documentos. Inclusive, você vai ter que gastar para pagar as taxas, evidentemente, o serviço que terá que ser prestado. Existe em todo grande evento, como o Carnaval, por exemplo, um número enorme, né, de documentos que são perdidos, extraviados. E é impressionante como um percentual muito pequeno é buscado, é procurado pelo seu proprietário. Então é importante evitar para ter esse desconforto maior. Evitar, né? Sair com volumes, né? Volumes,
fica mais visível ali que você está com algum material. Eduardo, quer complementar essa informação? Pode ficar à vontade também de... Essas questões de dicas de segurança, elas são importantes, vale a pena se falar, serem observadas. O que eu reputo a respeito disso é que muitas vezes pode parecer que o poder público está querendo se eximir na hora que coloca esse tipo de orientação. Mas, na verdade, eu acho que a orientação de maneira geral é entender que a gente está passando por esse momento muito difícil na segurança. A população tem razão em estar se sentindo vulnerável. Tá? Há muito pouco tempo, né, eu não sou policial, sou jornalista de formação, há muito pouco tempo eu estava acompanhando esses dados, né, dentro de um meio de comunicação e acompanhava de muito perto isso. E os momentos difíceis, eles vêm e vão. Agora, o importante é a gente saber que existe um caminho para sair disso. E o que a gente quer apontar para isso na Secretaria de Segurança Urbana da Prefeitura é que nós temos um projeto. E um projeto para isso é um projeto de prevenção. Um projeto que não foi feito antes. Porque se você entender que 90% da insegurança ou da sensação de insegurança vem também da maneira com que se organiza a nossa sociedade, a nossa cultura, onde todos nós somos violentos, onde nós, no nosso dia a dia, na nossa casa, com a nossa família, a gente também tem esses momentos de violência ou de extravasar a violência, a gente entende que você que é classe média, você que teve oportunidades, às vezes reage dessa maneira, imagine as pessoas que nunca tiveram uma oportunidade como essa. Então, esse é um tema muito amplo, onde existe o que precisa ser feito imediatamente pelos órgãos repressivos e de segurança e pelo poder público, e que eu posso dizer que estão sendo tomadas essas medidas, mas existe também esse lado da sociedade que vão além das dicas de segurança, que vão muito mais em mudar a sua própria cultura e sua maneira de pensar e de agir. Então, isso daí é que vai fazer a gente ser uma cidade digna, uma cidade desenvolvida, uma cidade que trata bem as pessoas e que trata bem a si própria. É muito maior do que apenas a gente pensar em que vai ter um policial em cada esquina. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados, a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, quer participar aqui do nosso bate-papo, manda a sua dúvida, deixa também seu depoimento através da nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, 994 18 1206 é o nosso WhatsApp, também você pode participar, deixar sua pergunta e deixar o seu depoimento a respeito do tema que estamos conversando hoje aqui no Assunto do Dia. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Voltamos com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, e o tema do nosso programa hoje é violência urbana. No bloco anterior a gente iniciou aqui uma série de dicas, né, passando orientações para você que está em casa, para que você fique distante aí da violência. Algumas medidas podem te ajudar bastante no seu dia a dia para dar uma sensação melhor de segurança, e a gente vai conferir aqui mais informações e pedir ajuda dos convidados para compreender melhor como é que a gente coloca isso em prática. A teoria a gente mostra aqui para quem está em casa, e na prática vocês nos auxiliam. Olha só, se desconfiar que você esteja sendo seguido, entre em algum estabelecimento para pedir ajuda. Às vezes a gente tem aquela sensação, ou que saiu de um banco ou de uma loja, a gente percebe que tem alguém seguindo ou observando bastante. Entra numa loja, é a primeira situação assim para tentar livrar daquela perseguição, entre aspas? Essa é uma dica importante. É bom lembrar, sem querer teorizar muito, mas os 3 aspectos para acontecer o fato delituoso. O delinquente, a vítima e a oportunidade. Se eu sou a vítima, eu posso evitar a oportunidade de ser criada. Esse é um exemplo, né? Se eu tenho a condição de perceber que eu estou sendo seguido, que não é difícil, ele pode fazer isso, pode buscar um grupo de pessoas, né? Se não tiver um local para se abrigar, digamos assim, ele pode chegar num grupo de pessoas e começar a conversar para desviar aquele cidadão, observar se ele realmente vai parar, vai ficar observando aquela pessoa.
Então ele vai confirmar que está sendo seguido, né? E dizer, ó, estou sendo seguido para aquela pessoa, peço ajuda de vocês. Outra forma é também entrar no estabelecimento que esteja aberto e dizer, e avisar a polícia das características daquela pessoa, né? E a polícia vai vir e vai fazer a abordagem e verificar o que é que aquela pessoa está portando, de repente está com a arma, e a ação vai ser exitosa. Hoje está cada vez mais comum arma branca, né? Arma branca, é verdade. A utilização de arma branca. Até ontem eu vi um dado Que é um do Rio de desafio Janeiro. extremo para a polícia, né? Porque não existe porte legal de arma branca. Não existe porte legal, mas depende das circunstâncias, ele pode apreender aquela arma branca, né? Eu vi ontem um dado de até ontem, até anteontem, 166 fuzis foram apreendidos no Rio de Janeiro, né? Graças a Deus não temos isso aqui, né? E estamos trabalhando para não chegar nunca a esse ponto, né? A gente tem tido uma apreensão de armas grande, e uma do tipo de arma que tem aumentado também é a arma branca, né? Porque depende do caso, a arma pode ser considerada ilegal para aquele porte, para aquela posse. Depende de você estar no canavial, encontra um trabalhador com um facão, você não vai apreender. Então depende do caso. Então é importante essa dica e lembrar sempre os cuidados. Parecem óbvios, mas se houver preocupação, sem entrar em paranoia, como o secretário bem frisou, não vai entrar em paranoia, mas é importante ter esses cuidados. São mínimos os cuidados para que evite os fatos ocorrerem. Ok, vamos a outra tela aqui, a outra tela com mais outra dica de segurança, onde ande com dinheiro separado no bolso, evite abrir a bolsa ou carteira na rua. Parece óbvio também. Parece óbvio. Infelizmente complementa aquela do número de cartões, de volume. É importante fazer esse tipo de prevenção, porque não é correto. A gente via antigamente, muitos cidadãos saíam dos bancos, né? E com dinheiro ficava contando na frente de todo mundo. Isso acontecia muito, hoje é menos. Mas ainda acontece a pessoa tirar dinheiro para pagar alguma coisa na rua e o elemento, né, que está com mais intenções observa e já faz a indicação, e a gente tem muitas imagens de fatos ocorrendo assim. Então é importante evitar e seguir essa dica também. Ok, vamos a outra observação. Evite sacar dinheiro no dia do pagamento, né? Normalmente são as datas preferidas pelos assaltantes para cometerem delitos. É verdade. Começo do mês, final do mês também. Às vezes as pessoas deixam de usar o próprio cartão de débito para fazer os pagamentos que poderiam fazer. Se não pode fazer isso porque tem que pagar em cash, se puder, passa alguns dias para receber, vai ter até inclusive ajudar aquela quantidade de pessoas no dia após o pagamento. Então é outra dica importante, se puder seguir, siga, né? Que vai evitar com certeza aquela oportunidade que eu citei para o elemento. Vamos agora à próxima tela, temos aqui outra dica. Essa a gente escuta muito, né? Evite reagir. Evite sempre reagir. Eu estava comentando, inclusive, no intervalo, né, essa dica que eu acho a mais importante, porque tudo que foi falado anteriormente, em princípio, vai tirar da pessoa um bem material, uma carteira, um telefone que ele compra depois, outro, mas a vida não. Então, para o policial, nós somos preparados para andar armados, somos preparados para reagir, nós só reagimos com 100% de chance. Então, o cidadão que não é policial não deve reagir nunca. Então é uma dica super importante, porque o mais importante que qualquer outra coisa é a sua própria vida. Não vale a pena, né, Eduardo? Não vale a pena. Ok, essas foram as dicas que a gente está trazendo aqui para vocês que estão em casa. Essa aqui fecha esse período de dicas e a gente agora vai repassar as dúvidas que estão chegando através do nosso WhatsApp. Você que está em casa, mandou sua pergunta, preste bastante atenção que a gente vai repassar essas dúvidas a partir de agora aqui para os nossos convidados. Hoje estamos falando sobre violência urbana como um todo. A gente tem aqui algumas participações, vamos passar essas perguntas. Você que mandou sua pergunta, fica aí prestando atenção que essa dúvida vai ser respondida a partir de agora. Tem aqui a Solange de Cajueiro Seco, ela diz o seguinte: não me sinto segura, só temos a certeza que saímos de casa, mas não temos a certeza de chegarmos com vida. Infelizmente, essa é a sensação que ela tem, a Solange de Cajueiro Seco. Está cada vez mais comum essa sensação de insegurança e se comprova com os números. Mas o poder público está fazendo a parte que cabe ao poder público
e também a sociedade precisa fazer também a sua parte. Ela tá transmitindo aí exatamente isso que já é um senso comum, né, com esses dados que a gente está vendo aí todos os dias, né, quantidade de assaltos a ônibus, de homicídios. Esse é um fato que precisa exatamente que esse esforço que está sendo feito agora se concretize numa reação para que possa mudar essa percepção aí da telespectadora. Temos aqui outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas disse que discorda quando o coronel falou que o policial pensa em terceiro lugar no salário, né? Desde dezembro de 2016, a categoria está na operação padrão e em virtude dessa defasagem no programa de jornada extra, né? O PGES. E digo que esta operação diminuiu sim o policiamento no estado e com isso a insegurança está cada vez maior. Eu respeito a opinião do companheiro, não tenha dúvida, mas o que eu estou dizendo não é uma opinião particular, é uma pesquisa que foi feita, que o mais importante que foi identificado para o policial militar é condições de trabalho, depois dignidade, respeito à sua dignidade e depois o salário. Mas eu não deixo de reconhecer que o salário é super importante para o bem-estar do policial, para o bem-estar da sua família. Eu não tenho dúvida disso. Temos aqui uma dúvida do Zenildo, ele que é do Pina. Ele quer saber do Eduardo Machado, por que o governo deixou o Estado chegar a esse ponto, né? Um Estado tão violento e só agora estão fazendo projetos para diminuir a violência. Que é uma explicação, uma análise geral. Agora entra também o jornalista Eduardo Machado para fazer Não tenho procuração do governo para falar pelo governo do Estado, mas para mim, o que é possível analisar é que nós tivemos uma retração enorme do ponto de vista econômico, né? Ao que parece, o governo do Estado passou os últimos 2 anos aí tentando fazer com que a sua arrecadação fosse suficiente para, primeiramente, honrar aquilo que estava, já estava acertado com os salários dos servidores e etc. E eu acredito que, a partir de agora, como já foi anunciado, estão começando os investimentos para tentar reverter esse quadro, né? A Secretaria de Defesa Social anunciou aí mais de 200 milhões, né, em investimentos para poder realmente aumentar o seu pé de força na rua e conseguir reverter os dados que a gente está vendo. Ok, temos aqui outra participação, Evandro Bezerra, de Salgadinho, Olinda. Ele deixa aqui algumas perguntas aos convidados. Será que essa violência vai ter fim? E quer saber também se há esperança para o fim da violência. A solução para acabar com a violência seria a construção de mais escolas? Eu não tenho dúvida que a educação é super importante para evitar, né, a violência. É através da escola, da educação, que se tem a prevenção do crime da violência. A prevenção primária, a prevenção secundária. E isso é super importante. Não tenho dúvida que a educação é um dos pilares principais que vai ajudar a evitar a violência. Só queria fazer um complemento, se me permite. Pode ficar à vontade. O companheiro falou, né, da quantidade de policiais na rua, mas eu quero lembrar que agora em agosto a Polícia Militar vai estar colocando nas ruas mais 1.500 policiais militares, né? E após a saída desses 1.500, entrarão em formação no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, mais 1.300 homens. Então, até o final do ano, esses homens estarão na rua reforçando a segurança do nosso Estado. Estamos precisando. Serão bem-vindos. O que, além da educação que você destacou, eu acho que o caminho para a gente ter uma violência em níveis próximos dos aceitáveis passa pela oportunidade. Então, a oportunidade, a educação, ela realmente amplia as oportunidades, né? Eu acho que a maioria do pernambucano que conseguiu alguma coisa na sua vida foi porque investiu na educação, da sua própria família. Então, isso faz com que a gente extingua os tetos na vida das pessoas. Aquele teto de dizer, o máximo que você chega vai ser isso aqui. Não pode ser assim, né? Quando a gente tem poucas oportunidades, a gente está limitando as pessoas, enquadrando as pessoas. E isso é uma coisa que também gera essas diferenças sociais, né? E esses problemas do ponto de vista de que a gente não tem a possibilidade das pessoas ascenderem. Então, quando a gente amplia as oportunidades, a gente faz com que
a gente também tenha perspectivas para cada um. É isso que a gente está vendo quando a gente coloca lá num centro, numa área vulnerável à violência da cidade, meninos que em 6 meses se tornaram campeões brasileiros de artes marciais, campeões de robótica, campeões internacionais de robótica, que saíram da rede municipal do Recife. Isso tudo foi o quê? Precisou se fazer uma grande mudança do ponto de vista estrutural nesses jovens? Não, foi só preciso dar um pouco de oportunidade para eles, e eles puderam provar que eles têm valor e que eles podem realmente escrever uma outra história. Temos aqui outra participação, agora da Eli Claudino. Ela quer saber o seguinte: por que permitem que a violência aconteça para depois pensar no que fazer para terminar a violência? Eu digo o seguinte, há uma dinâmica muito grande. A Polícia Militar está sempre trabalhando, tentando prevenir, que é um dos papéis constitucionais da Polícia Militar, é a prevenção, né? Mas também a repressão quando precisa. Então não é que a gente pense depois que aconteça, não. Há um dinamismo muito grande do crime da violência. Então a gente está sempre buscando novas alternativas. Quando se estuda um fato, por exemplo, o caso dos assaltos a ônibus, houve um estudo para saber o que fazer para minimizar, e está se conseguindo a partir desse trabalho, né? Então eu não vou citar aqui os detalhes do estudo para não mostrar o que a polícia está, qual a estratégia da polícia, mas foi estudado como os meliantes atuam, como estavam atuando para a gente trabalhar. Isso é normal, não é que a gente pense sempre depois, mas esse dinamismo faz com que a polícia esteja sempre estudando, trabalhando, mas sempre fazendo o que tem que fazer, que é a prevenção. Existe muito também a troca de experiências entre as instituições, os órgãos. Existe muito essa troca, porque a gente também via, né, principalmente na metade do ano passado para o final do ano, um crescimento muito grande também nas ações dentro do metrô, aqui, né, o Metrorec. E a gente viu que esse número mudou, né? A gente não vê mais com tanta frequência esses assaltos, até homicídios dentro do metrô, latrocínios também. Nos ônibus, no transporte público, falando de ônibus, a gente ainda não vê muita redução. No metrô a gente já viu essa redução. Existe essa troca de informação? O que é que foi feito no metrô? Vocês têm esse interesse de procurar saber o que é que foi feito lá? Posso dar um exemplo sobre isso? Para fazer no transporte público? Claro que existe. Porque a gente precisa, né? A relação entre a Secretaria Estadual e a Municipal tem possibilitado essas trocas de experiências, né? Como o Coronel Barbosa disse, tivemos o prazer de que ele trabalhou na Secretaria de Segurança Urbana com a gente por 2 anos, participou de todo esse processo de implantação dos compás e dessa visão de polícia preventiva, né? A gente tem um exemplo disso aí, que é o Recife Antigo. Nós, até mais ou menos o final do ano passado, o Recife Antigo estava todo fim de semana nas manchetes com arrastão, coisa desse tipo, e um trabalho integrado da Guarda Municipal com a Polícia Militar fez com que, aos domingos, a gente não tivesse mais aquele tipo de ocorrência que vinha existindo. Foi feito de uma maneira só repressiva? Não, de maneira nenhuma. Foi levado esse problema para dentro do âmbito do Pacto pela Vida pelo secretário Murilo Cavalcante, foi convocado o Ministério Público, a Vara da Infância e da Juventude, e até o juiz da Vara da Infância foi aos domingos lá acompanhar o trabalho da Guarda Municipal e da Polícia Militar, para ver de que maneira estava sendo feito esse trabalho preventivo. Essa a nossa assessoria da criança e adolescente também participou. Exatamente. Que é da diretoria. O Ministério Público acompanhou, o Conselho Tutelar, enfim, uma série de órgãos foram lá para fazer uma atividade que não era simplesmente de repressão, mas era também de entender aquela dinâmica que estava acontecendo ali. A gente tinha crianças de 8, 9, 10 anos de idade que vinham de vários municípios da região metropolitana para esses pontos de encontro lá no Recife Antigo, que já eram marcados brigas pela internet para lá, né? Então, como é que a gente pode deixar uma criança daquela estar ali sem um responsável? Então foi começando a se ligar para os responsáveis, identificar os pais dessas crianças, para a gente conseguir minimizar esse tipo de problema lá, porque elas mesmas estavam sendo vulneráveis à violência lá. Ok, vamos agora aqui a mais outra participação. A dúvida agora é da Cristiana Oliveira, ela que é de Tegipió. Ela diz que as palavras que o secretário falou é uma verdade sobre o comportamento das pessoas, pois aquelas pessoas que saem, né, em passeatas pedindo paz, mas essas mesmas pessoas elas querem espancar até a morte o bandido. E ela faz outra cobrança agora à Polícia Militar porque não tem mais patrulha no bairro onde ela mora, né? Ela, não sei se ela quer, pelo jeito ela quer mais patrulha no bairro de Tegipió. Não é sobre a não passagem, né, da patrulha lá no bairro. Ela quer mais
E ela disse que concorda com o Eduardo quando ele falou dessa questão do comportamento das pessoas, que influenciam também bastante nessa questão da violência. As pessoas pedem paz, são as mesmas que quando vê um bandido querem espancar até a morte. É uma reflexão. Isso não é a solução também. Eu acho Não, que isso claro que não. precisa ter essa reflexão, né? Uhum. Essa frase já está até batida, né? Mas diz, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Se você quer estar lutando por uma causa, você precisa começar a lutar por essa causa dentro da sua própria casa, no seu próprio comportamento. É por isso que eu destaquei esse fato. Isso que ela está falando provavelmente pode acontecer muitas vezes. Mas, de maneira geral, o que exigir, entender que é preciso um tempo para que um projeto de prevenção comece a realmente colher seus frutos, também é importante para a gente entender o que aqui está sendo feito do ponto de vista municipal. E ela faz uma cobrança ali ao bairro de Tegipió, né? Que é mais patrulha no bairro onde ela mora. Até parece uma gravação, né? Sempre que se tem uma situação, não, a gente vai, mas o que acontece é o seguinte, há essa dinâmica de alternar locais que estejam com mais necessidade, aquilo que eu falei, através das estatísticas, né, dos hotspots, pontos quentes, a gente vai mudando esses posicionamentos. Ninguém quer perder uma viatura que já esteja ali patrulhando, nenhuma comunidade quer, mas às vezes é preciso fazer esse revezamento. Então certamente foi isso que aconteceu, mas repito, em agosto nós teremos um reforço em todo o estado e certamente muitas patrulhas serão reativadas, algumas que foram remanejadas, para que ela possa contemplar também esse bairro. Fica também o pedido aqui, o 17º Batalhão, que faz aquela área de Paulista também, né? Paulista, o bairro onde eu moro há 30 anos. Já saí algumas vezes, morei em outros bairros e estou lá praticamente há 30 anos e a situação no bairro de Maranguapium está cada vez pior, né? Fica a cobrança também e o pedido de reforço da segurança naquela área. Ok, tá registrado. Ontem fez um mês. Quando chega mais próximo da gente, essa questão da violência, a gente fica mais abalado, né, Coronel? O senhor concorda? Tem até uma pesquisa, eu separei aqui um dado bastante interessante que a gente, pesquisando na internet, a gente sempre busca alguns dados para não passar qualquer informação para quem está em casa nos acompanhando dessa questão, quando acontece esse crime próximo a você, né? Temos aqui alguns dados, eu vou conseguir aqui agora, vou repassar para não ficar só nas minhas palavras. E enquanto isso, o 17º Batalhão pode fazer esse reforço naquela área, né? Ontem perdemos uma vendedora de cachorro-quente, bem conhecida lá no nosso bairro, por conta de uma bala perdida, né? Ela estava vendendo cachorro-quente, tinha um adolescente que estava sendo perseguido porque dizem que era usuário de drogas, foi um acerto de contas, terminou culminando na morte de uma inocente. E há um mês atrás também, Coronel, eu perdi um cunhado, né? Estava numa barbearia, acho que foi um crime inclusive policial militar, bastante repercussão, tinha um policial militar aposentado, houve ali uma troca de tiros, dois tiros pegaram no policial, um tiro pegou no meu cunhado e ele não resistiu aos ferimentos e chegou a falecer também. A gente atribui esse aumento também da violência ao uso de drogas também, que a gente sempre passa ali no bairro, vê muitos usuários de drogas, em algumas regiões já conhecidas. A polícia também não conhece ou é só a população que conhece esses pontos? E outra pergunta, essa questão da impunidade, né? A certeza da impunidade às vezes também ajuda a aumentar ainda mais esses números de violência no nosso estado? Perfeito. Como eu falei no início... Primeiro meu desabafo, né? Não, Tinha claro, que desabafar isso. Eu entendo perfeitamente. Um pedido de justiça, porque a de Deus não falha, Não falha. mas a gente quer ver a justiça também aqui na Terra. Como eu falei no início, né, existem multifatores. Né? E o tráfico de drogas é um deles, é um dos principais. Né? A gente falou também da desigualdade social, da intolerância, do desrespeito, né? Então, tem uma série de fatores. A impunidade, né, secretário? É um dos fatores também. Mas o tráfico de drogas ele predomina. Não tenha dúvida que muitas vezes há a relação direta ou indireta com a droga ou com o tráfico de drogas. Mas o trabalho, eu repito, o trabalho da Polícia Militar é um trabalho incansável. Todos os dias a polícia vai para a rua para prender, para prevenir. E é um trabalho que o policial hoje gosta de fazer, está preparado para isso. Nós temos uma das melhores polícias militares do Brasil, eu digo isso com orgulho e com toda tranquilidade, mas a gente sabe que não é fácil, é um trabalho muito, muito difícil da gente estar todos os dias dando as respostas que a sociedade precisa e merece, mas pode ficar certo que a gente vai continuar
nessa luta, nesse trabalho, para trazer a ordem e a paz social para o nosso Estado. Ok, vou pedir licença aqui mais uma vez aos nossos convidados. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e agora é hora da receita. Vamos aprender a preparar uma cassata de sorvete de chocolate e paçoca. E quem vai nos ensinar a partir de agora é a Luciana Luna. Bom apetite! Olá! Hoje eu vou ensinar para vocês uma sobremesa bem fácil de fazer. São apenas 3 ingredientes e você vai se deliciar com uma cassata de sorvete de chocolate e paçoca. Ficou curioso? Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes. Para a receita de hoje, você vai precisar de 1,5 litro de sorvete de chocolate, um pacote de biscoito tipo waffle e 4 paçocas. Como eu falei anteriormente, essa receita é bem fácil. Você vai precisar de uma forma retangular, que aqui eu coloquei papel filme, forramos com papel filme, e o primeiro passo vai ser colocar uma camada de sorvete de chocolate. O ideal é que o sorvete esteja molinho para facilitar. Agora nós vamos colocar uma paçoca esfarelada. O próximo passo é uma camada de biscoito waffle. Agora nós vamos repetir mais uma camada de sorvete. Vamos repetir mais uma camada de paçoca. E em seguida mais uma de biscoitos. E vamos finalizar com o sorvete. Feito isso, eu vou fechar um pouquinho aqui e nós vamos levar para o freezer por 6 horas, até que fique bem firme. Após 6 horas, nós vamos desenformar. Então, aqui é só retirar o papel filme. E para finalizar, a gente decora com a paçoca triturada que sobrou. Ou se você tiver em casa, pode até colocar também um pouquinho de calda de chocolate. Essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima receita do dia. Gostamos e gostamos bastante aí de mais uma dica da Luciana Luna. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe que assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar esse vídeo com a receita na íntegra. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar essa receita completa lá na nossa fanpage. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado por essa parceria aqui no programa Assunto do Dia. E por falar em coisa boa, a gente vai acompanhar a partir de agora as oportunidades de emprego. Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Boa sorte! Então vamos ao que interessa, mostrar aqui oportunidades de trabalho.
Olha só, a primeira vaga, uma vaga para assistente de logística de transporte. A exigência é ensino superior completo, 6 meses de experiência, R$ 2.409 é o salário. Uma vaga para assistente de logística de transporte. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. 2 vagas para pizzaiolo, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.050 é o salário. Vamos agora à próxima oportunidade. Olha só, agora tem 2 vagas para vigilante, ensino médio incompleto é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é R$ 1.109. R$ 1.109 são 2 vagas para vigilante. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato, papel e caneta na mão, anote aí o telefone, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo mais dúvidas. Temos várias perguntas aqui através do nosso WhatsApp, 99418-1206. É o nosso WhatsApp que já está disponível. Manda para a gente sua pergunta sobre o tema, que a gente vai repassar aqui para os nossos convidados. Temos aqui a participação de Cláudia Silva, ela que é de Olinda. Ela quer saber se a tecnologia tem ajudado a reduzir o número, a reduzir ou se vem a reduzir, né? Porque a gente está falando até agora, a gente não falou muito de redução dos crimes que acontecem aqui no nosso estado, mas numa análise geral, como é que a tecnologia ela vem ajudando o poder público a fazer o seu papel no quesito segurança pública? Ferramenta muito importante. Instalamos câmeras, por exemplo, nos parques do Recife e tivemos uma resposta muito positiva, principalmente no que diz respeito à depredação. Então, um parque como o 13 de Maio, que tinha um índice enorme de depredação, a Enlurb gastava muito dinheiro lá para recuperar bancos, banheiros, etc. A partir do momento que foram instaladas as câmeras, houve uma redução importante nisso. A tecnologia, ela também é super decisiva porque ela cria informação. Então, antigamente você tinha em cada ponto da cidade vamos dizer assim, um livro de ocorrência. A partir do momento que você informatiza isso, você consegue sistematizar todos esses dados e saber exatamente em que local você deve colocar os seus maiores investimentos. Isso é um dos princípios do Pacto pela Vida, começou a ser implantado a partir de 2007, né? E que importou essa ideia, né, do que foi feito em Nova York nos anos 90, que era um projeto chamado CompStat, que significa estatísticas computadorizadas, que fazia um levantamento a respeito de 8 tipos penais e toda semana os chefes de polícia lá, eles se debruçavam sobre esses números para saber em que áreas da cidade estavam tendo mais necessidades de colocar seus esforços. Então a tecnologia ela traz essa possibilidade de otimizar os recursos do ponto de vista da segurança e fazer com que se tenha um serviço melhor. Temos aqui outra participação. Posso reforçar essa questão? Pode ficar à vontade, Coronel. A questão, eu quero citar 4 exemplos da tecnologia, né, como o secretário Eduardo já citou, a câmera de monitoramento, que é um aliado. É uma aliada muito forte para a prevenção e muitas vezes até para a atuação no delito em andamento. Temos a questão do WhatsApp hoje, secretário, que é muito utilizado nos batalhões, onde cada companhia que tem uma responsabilidade territorial, nas reuniões comunitárias, dá o WhatsApp do comandante, ou até da patrulha que está atuando naquela área. E é uma troca de informações. Às vezes a comunidade tira a foto do suspeito e manda imediatamente para a guarnição. Isso tem sido um aliado também. Temos a queixa virtual através, né, do site, que não deixa de ser um aliado. E outra, por exemplo, que otimiza assim, o emprego das viaturas, as viaturas rastreadas. Nós temos hoje todas as viaturas da polícia são rastreadas.
Isso é importante para que a gente possa otimizar a sua utilização, um levantamento das ruas que são patrulhadas, né? Isso é muito bom. Então, são alguns exemplos que a gente cita de quanto a tecnologia tem ajudado a segurança em Pernambuco. Temos aqui mais uma informação para quem está em casa nos acompanhando, né? No blog do Wagner Oliveira, um jornalista aqui de Pernambuco. Ele reproduziu uma postagem aqui, postagem de um sociólogo através do Facebook. Ele é o professor José Luiz Raton, né? Ele colocou lá dentro, destacou esses números e a preocupação com o aumento da violência, e ele conclui, né, a postagem dizendo que se nada for feito para impedir a escalada de violência em Pernambuco, o Estado ele fechará o ano com mais de 6 mil homicídios, ou seja, 1% dos homicídios do mundo, mais de 10% dos homicídios do Brasil. É algo muito preocupante, porque isso vem interferindo no turismo, né? Os turistas que procuram, estrangeiros e daqui do Brasil mesmo, vir para Pernambuco, vão evitar. Tem várias consequências, né? Quando se chega a uma estatística tão drástica como essa. Não pode chegar a 1% dos homicídios do mundo e 10% dos homicídios do Brasil. Vocês já devem ter escutado isso. Já. Estão trabalhando também em cima dessa estatística para evitar que a gente... Vale dizer que isso já aconteceu, já né? Já aconteceu, né? No passado, de Pernambuco ser responsável por esse 1% aí. Uhum. Né? E deixou de acontecer exatamente porque foi encarada a questão da segurança como sendo uma prioridade, né? Então, existe esse conjunto de forças que está aí, foi esse mesmo conjunto de forças políticas que fizeram que esses números caíssem. Então, eu acredito que repetir esse sucesso é possível, né? Colocar de novo nos eixos esse programa é o interesse de todos, né? Com certeza não tem nenhum dirigente político ou das polícias de Pernambuco que não queira fazer parte de um programa que se torne novamente exitoso. Eu acho que estão começando agora a ser criadas as condições para que isso aconteça, e é importante que a gente tenha esse norte aí e esse caminho a ser traçado para que não se concretize essa estatística. Temos aqui outra participação da Cristiane. Ela diz que na posição de cidadã ela sente como é difícil para a polícia. Ela enxerga como se a polícia estivesse fazendo um trabalho de enxugar gelo, pois os policiais arriscam suas vidas para horas depois a justiça liberar o elemento. A gente poderia... É aquele reforço que eu quero dar, né? Que a Polícia Militar ela não pode trabalhar sozinha. Né? A Polícia Militar, a Polícia Civil, tem todo um conjunto de coisas. Você citou a impunidade. Recentemente nós vimos o caso do goleiro Bruno, que foi colocado, né, de volta à sociedade. Isso gerou uma grita muito grande. Não que eu seja contra um elemento que esteja respondendo por um processo, tentar ser ressocializado, não. Mas a questão é que, no caso dele especificamente, foi um crime hediondo que não caberia aquela progressão da pena, aquele benefício. Isso gerou um descontentamento muito grande. E isso reflete. Então, algumas coisas precisam mudar, né, nesse tipo de avanço, de progressão de pena. Isso precisa mudar. Então, a Polícia Militar não pode trabalhar sozinha. Existem N fatores que a gente precisa, e a Polícia Militar tem feito o papel dela. Concordo com o Coronel. As pessoas também podem pensar que o crime compensa. A polícia não pode... Concordo com o Coronel que a polícia não pode trabalhar sozinha. Agora, acho que a gente não está no momento de apontar culpados. A gente está no momento de buscar as soluções. A gente está no momento em que, se a gente ficar se dividindo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, a imprensa tem o seu papel, a academia tem o seu papel, o município, as polícias, enfim, todos têm que ter esse papel. Agora, é preciso realmente que todos entendam que a gente tem que chegar em algum lugar, e para isso é preciso definir esse processo, né? Então, as últimas notícias são importantes porque mostra que as autoridades, de maneira geral, já chegaram nesse consenso para que a gente possa caminhar novamente num ciclo virtuoso, para que a gente consiga reverter os dados que estão aí. A gente lançou uma pergunta no início do programa, que foi a nossa enquete, e a gente vai conferir como é que ficou o resultado dessa enquete. Você que ligou, participou, deixou sua opinião também, muito obrigado por sua participação, e fizemos a seguinte pergunta no início do programa:
Você tem visto melhorias quando se fala em segurança pública? Olha só, apenas 10% das pessoas que ligaram para a gente e participaram disseram que sim, que estão vendo melhorias quando se fala em segurança pública. 90% das pessoas que ligaram e participaram disseram que não estão vendo melhorias quando se fala em segurança pública. Esperamos que em pouco tempo a gente possa voltar aqui e esses números possam mudar. Agora só quero observar que se a gente substituísse a palavra segurança pública ali por qualquer outro tema, eu não sei se a enquete teria um resultado diferente. Né? Nós estamos vivendo um momento em que os serviços públicos de maneira geral, o que é oferecido para a população de maneira geral, estão em crise. Né? Saúde, educação, enfim, estão em crise. Então a gente precisa entender esse contexto do que está acontecendo, o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Há uma desesperança em geral com tudo que está acontecendo e essa enquete também reflete isso. Ok, vou pedir licença aqui aos convidados, estamos agora na reta final do nosso programa. Pedir licença para agradecer a você que ligou, participou, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. E eu queria abrir espaço agora para o último recado. As considerações finais, desde já agradecer a participação aqui do Coronel Jonas Barbosa, ele que é diretor de Articulação Social e Direitos Humanos da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Coronel, muito obrigado por sua participação. O último recado agora, considerações finais, fique à vontade. Eu quero agradecer a participação, o convite de estar aqui, eu quero agradecer em nome do Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Vanildo Maranhão, e dizer que a Polícia Militar está imbuída de trazer cada vez mais tranquilidade, a segurança para a sociedade pernambucana. O trabalho é diuturno, é incansável, a gente sabe que não é fácil, mas a Polícia Militar está trabalhando nesse norte de trazer cada vez mais segurança para todos nós. Coronel, mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer Eduardo Machado, secretário executivo de Segurança Urbana do Recife. O espaço agora está aberto, Eduardo, para o último recado. Considerações finais, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer o espaço, dizer que é uma obrigação, né, dos representantes do poder público de prestar contas, de atender a imprensa e dizer o que está sendo feito. Dizer que a Prefeitura do Recife, a Secretaria de Segurança Urbana, está trabalhando exatamente para que a gente possa superar esse momento que estamos passando e todos nós reconhecemos que é muito difícil. E queria convidar a população de maneira geral, que ainda não conhece, que vá conhecer as duas unidades do Compaz, uma no Alto Santa Terezinha e outra ali na Abdias de Carvalho, ali na esquina ali com a São Martim, para que vocês vejam, né, o tipo de serviço que está sendo oferecido à população ali e de que maneira a gente acredita que, através da oportunidade, a gente também pode contribuir para a redução da violência. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados. A você que está em casa, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até lá!